Antes de começarmos, quero te fazer um convite especial. Se você sente que existe algo além do que nos contaram, se busca respostas para mistérios antigos e sente uma conexão inexplicável com o sagrado feminino, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma revelação. Compartilhe este vídeo com quem você sabe que também carrega perguntas no coração, porque hoje, juntos, vamos atravessar o véu do tempo. Você já ouviu falar das sacerdotisas de Ísis? Talvez conheça apenas fragmentos, lendas distorcidas ou histórias sussurradas ao vento. Mas o que ninguém nunca te contou é que, por trás dos mitos, existiu uma irmandade secreta, feita de coragem, dor, amor e segredos guardados por séculos. Hoje, eu vou te levar para dentro desse universo oculto, revelar o que ficou escondido nas sombras dos templos e mostrar como essas mulheres mudaram o destino de gerações, inclusive o seu, mesmo que você ainda não saiba. Então, prepare-se para mergulhar comigo nessa jornada. Comente aqui embaixo o que você já ouviu sobre Ísis ou sobre as sacerdotisas, porque eu quero saber a sua história também. E agora, respire fundo, abra seu coração e venha descobrir a verdade que ninguém jamais ousou contar. As chamas das tochas dançavam nas paredes de pedra, projetando sombras que pareciam ganhar vida própria. O cheiro de incenso, denso e adocicado, preenchia o ar, misturando-se ao aroma de flores frescas e óleos raros. Eu estava ali, ajoelhada diante do altar de Ísis, sentindo o peso de séculos de segredos repousando sobre meus ombros. O mundo lá fora jamais imaginaria o que acontecia entre aquelas paredes, nem o que significava ser uma sacerdotisa de Ísis. E, no entanto, era ali, naquele santuário oculto, que minha verdadeira história começava. Uma história que ninguém jamais ousou contar. Desde menina, eu sentia que havia algo diferente em mim. Minha mãe, uma mulher de olhos profundos e voz suave, sempre me dizia que eu era especial, mas nunca explicava o porquê. Cresci em uma vila à margem do Nilo, onde as lendas corriam soltas como o próprio rio. As mulheres mais velhas sussurravam sobre as sacerdotisas, sobre seus poderes e mistérios, mas sempre com um misto de respeito e temor. Eu as observava de longe, fascinada por seus mantos brancos, seus colares de pedras coloridas, e a aura de autoridade silenciosa que carregavam. Meu pai, um homem simples, pescador, não gostava que eu me aproximasse do templo. Essas coisas não são para meninas como você, dizia, com um olhar preocupado. Mas minha mãe, em segredo, me ensinava a reconhecer as ervas, a ouvir o vento, a perceber os sinais que a natureza nos dava. Ísis fala através do mundo, ela sussurrava, enquanto trançava meu cabelo ao entardecer. Só precisa aprender a escutar. Aos 12 anos, fui escolhida. Não houve cerimônia grandiosa, nem anúncio público. Uma noite, enquanto dormia, sonhei com uma mulher de olhos dourados e pele reluzente, envolta em véus azuis. Ela me chamou pelo nome, estendeu a mão e, ao tocá-la, acordei com o coração disparado. Na manhã seguinte, uma das sacerdotisas veio até minha casa. Ela me olhou nos olhos, sorriu de um jeito que parecia saber tudo sobre mim, e disse apenas, está na hora. Minha mãe chorou, mas não de tristeza. Você vai entender, disse, me abraçando forte. Meu pai ficou em silêncio, olhando para o chão, e eu senti o peso da despedida. Fui levada ao templo, um edifício de pedra branca, com colunas esculpidas e jardins perfumados. Lá dentro, o tempo parecia se dobrar sobre si mesmo. As vozes eram baixas, os passos suaves, e tudo era envolto em um mistério quase palpável. A iniciação foi longa e dolorosa. Fui ensinada a jejuar, a meditar, a purificar meu corpo e minha mente. Aprendi a ler os hieróglifos, a decifrar os símbolos secretos, a entoar cânticos antigos que faziam o ar vibrar. As outras sacerdotisas eram de todas as idades, algumas jovens como eu, outras com cabelos prateados e olhos cheios de histórias. Cada uma carregava suas próprias cicatrizes, seus próprios segredos. Por que estamos aqui? Perguntei certa vez à sacerdotisa mestra, uma mulher chamada Neferura, cuja presença era tão imponente quanto o próprio templo. Ela me olhou com ternura e respondeu, somos as guardiãs do que o mundo esqueceu. Ísis nos escolheu para manter viva a chama do conhecimento, do amor e da cura, mas também para proteger o que não pode ser revelado. Com o tempo, entendi o que ela queria dizer.
O templo era mais do que um lugar de adoração. Era um refúgio para mulheres que não se encaixavam no mundo lá fora. Ali, éramos livres para estudar, para questionar, para buscar respostas que a sociedade nos negava. Aprendíamos sobre as estrelas, sobre as plantas, sobre o corpo humano e seus mistérios. Mas, acima de tudo, aprendíamos sobre o poder do silêncio, o poder de guardar segredos que poderiam mudar o destino de muitos. Havia rituais que nunca eram mencionados fora do templo. Rituais de cura, de passagem, de proteção. Lembro-me de uma noite em que uma mulher foi trazida até nós, ferida e desesperada. Seu marido, um homem poderoso, a havia acusado de traição e ameaçava matá-la. As sacerdotisas a acolheram, cuidaram de suas feridas, e, durante 3 noites, entoaram cânticos para pedir a proteção de Ísis. No 4º dia, ela partiu, disfarçada, para uma vila distante, onde poderia recomeçar. Ninguém jamais soube o que aconteceu com ela, mas eu vi o alívio em seus olhos ao partir. Também havia segredos mais sombrios. Algumas de nós eram treinadas para agir como espiãs, levando mensagens codificadas entre templos, protegendo informações vitais para a sobrevivência do culto. Outras eram enviadas para curar os doentes em vilarejos distantes, usando conhecimentos de ervas e poções que pareciam milagrosos aos olhos dos leigos. Mas tudo era feito em silêncio, sem alarde, pois sabíamos que o mundo não estava pronto para aceitar o poder das mulheres. Com o passar dos anos, tornei-me uma das sacerdotisas mais jovens a ser iniciada nos mistérios maiores. Fui ensinada a manipular energias, a invocar a presença de Ísis em rituais secretos, a interpretar sonhos e presságios. Havia noites em que o templo inteiro parecia pulsar com uma energia invisível, e eu sentia como se estivesse flutuando entre 2 mundos, o visível e o oculto. Mas nem tudo era luz. Havia inveja, rivalidade, medo. Algumas sacerdotisas vinham de famílias poderosas e usavam sua posição para obter favores. Outras, como eu, lutavam para serem ouvidas, para provar seu valor. Lembro-me de uma noite em que fui acusada injustamente de ter quebrado um vaso sagrado. Fui chamada diante do conselho, e as palavras afiadas de uma das mais antigas quase me fizeram desmoronar. Você não pertence aqui, ela disse, com frieza. É apenas uma camponesa, uma intrusa. Senti o rosto arder, as lágrimas ameaçando cair, mas mantive a cabeça erguida. Neferura interveio, sua voz firme como pedra. Ísis não escolhe pelo sangue, mas pelo coração, disse ela. E o coração desta jovem é puro. A partir daquele dia, aprendi a confiar mais em mim mesma, a não deixar que as palavras dos outros definissem meu valor. Mas também aprendi que, mesmo entre irmãs, havia segredos e feridas que nunca cicatrizavam completamente. O tempo passou, e o mundo ao nosso redor começou a mudar. O poder dos faraós enfraquecia, novas religiões surgiam, e o culto de Ísis era visto com desconfiança. Muitos templos foram saqueados, sacerdotisas perseguidas, e o medo se espalhou como uma sombra. Mas nós resistimos, mantendo nossos rituais em segredo, passando o conhecimento de geração em geração. Houve uma noite, em especial, que ficou gravada em minha memória. O templo estava silencioso, as tochas quase apagadas. Neferura me chamou até seus aposentos, onde ela estava sentada diante de uma mesa coberta de papiros antigos. Está na hora de você saber a verdade, disse ela, sua voz mais suave do que nunca. Sentei-me ao seu lado, sentindo o peso da responsabilidade se aproximar. O que vou lhe contar não pode ser escrito, nem repetido fora destas paredes, continuou. É o segredo mais antigo das sacerdotisas de Ísis, aquele que nos mantém unidas, mesmo quando tudo ao nosso redor desmorona. Ela me contou sobre a linhagem secreta das sacerdotisas, sobre como Ísis havia escolhido mulheres especiais ao longo dos séculos para guardar um conhecimento que poderia mudar o curso da humanidade. Falou sobre o poder da cura, da vida e da morte, sobre rituais que permitiam às sacerdotisas atravessar o véu entre os mundos, conversar com os mortos, prever o futuro. Mas por que esconder tudo isso? Perguntei, sentindo uma mistura de fascínio e medo. Porque o mundo teme o que não entende, respondeu ela. E porque, nas mãos erradas, esse poder pode destruir em vez de curar. Naquela noite, jurei guardar o segredo,
mesmo sabendo que isso significava viver uma vida de silêncio e sacrifício. Mas também entendi que havia uma força dentro de mim, uma chama que jamais poderia ser apagada. Os anos seguintes foram marcados por desafios e perdas. Vi amigas serem levadas, templos destruídos, sonhos desfeitos. Mas também vi milagres acontecerem, vidas salvas, esperanças renovadas. Aprendi que ser uma sacerdotisa de Ísis era, acima de tudo, um ato de coragem. A coragem de ser diferente, de desafiar o mundo, de manter viva uma tradição que muitos tentaram apagar. Hoje, olho para trás e vejo o quanto cresci, o quanto aprendi. As cicatrizes que carrego são lembranças de batalhas travadas, de segredos guardados, de amores perdidos. Mas também são marcas de uma vida vivida com propósito, com paixão, com fé. O mundo pode nunca saber a verdadeira história das sacerdotisas de Ísis. Pode continuar a nos ver como figuras misteriosas, envoltas em lendas e mitos. Mas eu sei a verdade. Sei do poder que carregamos, do amor que compartilhamos, dos sacrifícios que fizemos. E, enquanto houver uma única sacerdotisa disposta a guardar o segredo, a chama de Ísis jamais se apagará. Lembro-me de uma manhã em que, já mais velha, sentei-me à beira do Nilo, observando o sol nascer sobre as águas calmas. O templo estava silencioso, as outras sacerdotisas ainda dormiam. Senti uma paz profunda, uma conexão com tudo ao meu redor. Fechei os olhos e ouvi a voz de minha mãe, suave como o vento. Ísis fala através do mundo, ela dizia. Só precisa aprender a escutar. Naquele momento, entendi que o verdadeiro poder das sacerdotisas não estava nos rituais secretos, nem nos conhecimentos ocultos, mas na capacidade de ouvir, de sentir, de amar. Era isso que nos tornava especiais, que nos unia através dos séculos. E é isso que, agora, compartilho com você. A história oculta das sacerdotisas de Ísis, aquela que ninguém jamais ousou contar. Mas a história não termina aqui. Porque, mesmo nos dias de hoje, há mulheres que carregam em si a chama de Ísis, que buscam respostas, que desafiam o mundo em nome do amor, da cura, da sabedoria. Talvez você seja uma delas. Talvez, ao ouvir minha história, sinta a mesma chama acender dentro de você. Se for assim, saiba que não está sozinha. Somos muitas, espalhadas pelo mundo, unidas por um segredo antigo, por uma fé inabalável, por um amor que transcende o tempo. E, enquanto houver uma de nós, a história das sacerdotisas de Ísis continuará viva, oculta, talvez, mas jamais esquecida. Acordei certa noite com o som de passos apressados no corredor de pedra. O luar entrava pelas frestas das janelas altas, desenhando padrões prateados no chão. Levantei-me, o coração acelerado, e segui o som até o salão principal. Lá, encontrei Neferura e outras duas sacerdotisas reunidas em torno de uma mesa, sussurrando em tom urgente. Ela está pronta? Perguntou uma delas, olhando diretamente para mim. Neferura assentiu. Sim. Chegou a hora. Fui conduzida até uma câmara secreta, atrás de uma parede falsa. O ar ali era mais frio, e o cheiro de incenso era ainda mais forte. No centro da sala, havia um círculo desenhado no chão, com símbolos que eu nunca tinha visto antes. Este é o ritual de passagem final, explicou Neferura. A partir de agora, você não será apenas uma sacerdotisa, mas uma guardiã dos segredos de Ísis. Senti um misto de medo e orgulho. As outras sacerdotisas começaram a entoar um cântico baixo, e Neferura me entregou uma taça de prata, cheia de um líquido dourado. Beba! Ordenou. O sabor era amargo, mas logo senti uma onda de calor percorrer meu corpo. Fechei os olhos, e por um instante, tive a sensação de estar flutuando. Imagens passaram diante de meus olhos, mulheres de todas as idades, de todas as épocas, unidas por um fio invisível. Vi batalhas, fugas, celebrações, lágrimas e risos. Vi o rosto de minha mãe, sorrindo para mim, e senti uma paz profunda. Quando abri os olhos, as outras sacerdotisas me olhavam com respeito. Eu era, agora, uma delas, uma guardiã dos segredos de Ísis. A partir daquele dia, minha vida mudou. Passei a participar dos rituais mais secretos, a aconselhar mulheres que vinham de longe em busca de ajuda,
a ensinar as mais jovens sobre o poder do silêncio e da compaixão. Mas também passei a carregar um peso maior, o peso do segredo, da responsabilidade, do medo constante de que tudo pudesse ser destruído. Houve momentos em que pensei em desistir, em fugir, em tentar viver uma vida comum. Mas sempre que o desespero ameaçava me dominar, lembrava das palavras de Neferura: somos as guardiãs do que o mundo esqueceu. E assim, continuei. Vi o templo resistir a invasões, a incêndios, a traições. Vi amigas partirem, outras chegarem. Vi o mundo mudar, mas o segredo permanecer. Hoje, ao contar minha história, sei que estou quebrando uma das regras mais antigas das sacerdotisas. Mas também sei que, em tempos de mudança, é preciso coragem para falar, para compartilhar, para inspirar outras mulheres a buscar sua própria verdade. A história oculta das sacerdotisas de Ísis é, acima de tudo, uma história de amor. Amor pela vida, pelo conhecimento, pela liberdade. É uma história de mulheres que ousaram desafiar o mundo, que escolheram o silêncio quando era preciso, mas também a voz quando necessário. E, enquanto houver uma única mulher disposta a ouvir, a chama de Ísis jamais se apagará. O sol já se punha quando me sentei à beira do Nilo, sentindo a brisa suave acariciar meu rosto. O templo estava silencioso, as sombras se alongando sobre as pedras antigas. Fechei os olhos e respirei fundo, sentindo o cheiro da terra, da água, das flores. Pensei em todas as mulheres que vieram antes de mim, em todas as que viriam depois. Pensei nos segredos que carregamos, nas dores e alegrias, nos sacrifícios e conquistas. Pensei em minha mãe, em Neferura, em todas as irmãs que perdi e ganhei ao longo dos anos. E, naquele momento, soube que, mesmo que o mundo jamais conheça toda a verdade, a história das sacerdotisas de Ísis continuará viva, em cada mulher que ousa sonhar, que ousa amar, que ousa ser diferente. Porque, no fim, é isso que somos, guardiãs de um segredo antigo, portadoras de uma chama que jamais se apaga. E, enquanto houver uma de nós, a história continuará. Se você chegou até aqui, saiba que carrega em si a centelha de Ísis. Que, mesmo sem perceber, faz parte de uma linhagem de mulheres fortes, corajosas, apaixonadas. Que, ao ouvir minha história, talvez encontre respostas para perguntas que nem sabia que tinha. E, se um dia sentir o chamado, não hesite. Siga seu coração, confie em sua intuição, busque sua verdade. Porque, no fim, todas somos sacerdotisas de Ísis, guardiãs de um segredo que ninguém jamais ousou contar. E, enquanto houver uma de nós, a chama continuará a brilhar. O tempo, para nós, sempre foi um aliado e um inimigo. Dentro dos muros do templo, os dias pareciam se estender, cada um carregando consigo uma lição, um desafio, uma nova camada de mistério. Mas lá fora, o mundo mudava depressa demais. O Egito, outrora terra de deuses e rainhas, começava a se curvar diante de forças estrangeiras, e o nome de Ísis, que já fora sussurrado com reverência, agora era pronunciado com medo ou desprezo. Eu me lembro de uma noite em que o vento trouxe até nós o cheiro de fumaça e o som distante de gritos. Soldados marchavam pelas ruas, templos eram saqueados, estátuas derrubadas. As sacerdotisas mais velhas se reuniram em segredo, discutindo o que fazer. Algumas queriam fugir, outras defendiam que devíamos ficar e proteger o que restava. Eu, ainda jovem, sentia o peso da incerteza, mas também uma estranha coragem crescendo dentro de mim. Não podemos abandonar o templo, disse Neferura, sua voz firme, mas com um tremor que só eu percebi. Se partirmos, tudo que guardamos será perdido para sempre. E se ficarmos, seremos destruídas, retrucou outra sacerdotisa, os olhos arregalados de medo. O debate se estendeu noite adentro, cada palavra carregada de desespero e esperança. No fim, decidimos ficar. Escondemos os papiros mais importantes em compartimentos secretos, enterramos amuletos e relíquias sob as lajes do altar, e nos preparamos para o pior. Na manhã seguinte, os soldados chegaram. Bateram às portas do templo, exigindo entrada. Neferura, com uma dignidade que me encheu de orgulho, os recebeu no pátio principal. Eu estava ao seu lado, o coração disparado, as mãos suando frio. Este é um lugar sagrado, ela disse, olhando nos olhos do comandante. Não há nada aqui além de mulheres e orações.
O homem riu, um som áspero e cruel. Mulheres podem ser tão perigosas quanto soldados, respondeu, empurrando Neferura de lado e ordenando que seus homens revistassem o templo. Ficamos ali, em silêncio, observando enquanto eles reviravam tudo, quebrando vasos, rasgando tecidos, derrubando estátuas. Eu sentia uma raiva surda crescendo dentro de mim, mas também um medo paralisante. Se encontrassem os compartimentos secretos, tudo estaria perdido. Mas Ísis estava conosco. Os soldados, apressados e desatentos, não perceberam as marcas sutis nas paredes, os símbolos disfarçados entre os hieróglifos. Depois de horas de destruição, partiram, levando apenas alguns objetos de valor, mas deixando intacto o que era mais importante. Quando o silêncio voltou a reinar, nos reunimos no salão principal. Algumas choravam, outras rezavam. Eu me aproximei de Neferura, que estava sentada no chão, os olhos fechados, respirando fundo. Você foi corajosa, disse, tocando seu ombro. Ela abriu os olhos e sorriu, um sorriso triste, mas cheio de gratidão. A coragem é tudo o que nos resta, respondeu. Naquela noite, enquanto limpávamos os destroços, percebi que algo havia mudado dentro de mim. Eu não era mais a menina assustada que chegará ao templo anos antes. Agora, era uma mulher, uma sacerdotisa, uma guardiã de segredos que poderiam salvar ou destruir o mundo. Os dias seguintes foram de reconstrução. Juntas, limpamos o templo, restauramos o que podíamos, e reforçamos nossos laços. As mais jovens olhavam para mim com admiração, buscando orientação. Eu, por minha vez, buscava forças em Neferura, que se tornará uma espécie de mãe para todas nós. Foi durante esse período que conheci Layla, uma jovem recém-chegada, com olhos escuros e uma tristeza profunda no olhar. Ela havia perdido a família durante os ataques, e fora acolhida por uma das sacerdotisas em uma vila próxima. Por que me trouxeram aqui? Perguntou ela, na primeira noite, enquanto eu a ajudava a se acomodar em seu novo quarto. Porque aqui você está segura, respondi, tentando transmitir uma confiança que eu mesma não sentia completamente. E porque Ísis tem um propósito para cada uma de nós. Layla me olhou, desconfiada, mas não disse mais nada. Nos dias que se seguiram, observei-a de longe, notando como ela evitava as outras, como se mantinha em silêncio durante as orações, como chorava baixinho à noite. Lembrei-me de mim mesma, anos antes, perdida e assustada, e decidi me aproximar. Você sente falta da sua família? Perguntei certa tarde, enquanto caminhávamos pelo jardim do templo. Ela assentiu, os olhos cheios de lágrimas. Eles eram tudo o que eu tinha. Eu também perdi minha família, confessei, sentindo uma pontada de dor ao lembrar de meus pais. Mas aqui encontrei uma nova. Não é a mesma coisa, eu sei. Mas, com o tempo, a dor diminui. Layla me olhou, surpresa. Você parece tão forte. Sorri, um sorriso triste. A força, às vezes, é só o que nos resta quando tudo o mais se vai. Aos poucos, Layla começou a se abrir. Participava dos rituais, fazia perguntas, mostrava interesse pelos ensinamentos. Descobri que ela tinha um dom especial para as plantas, e logo se tornou responsável pelo jardim de ervas medicinais. Era bonito vê-la florescer, encontrar um novo propósito em meio ao caos. Mas nem todas as histórias tinham finais felizes. Uma das sacerdotisas mais antigas, Mereza, adoeceu gravemente. Fizemos tudo o que podíamos, preces, poções, rituais de cura, mas nada parecia funcionar. Sentávamos ao seu lado, segurando sua mão, ouvindo suas histórias sobre os tempos antigos. Não tenham medo da morte, disse ela, certa noite, a voz fraca, mas serena. A morte é apenas uma passagem. Ísis estará esperando do outro lado. Quando Merezan partiu, fizemos um ritual especial, agradecendo por sua vida, por seus ensinamentos, por sua coragem. Senti uma tristeza profunda, mas também uma gratidão imensa por ter conhecido uma mulher tão sábia. A morte de Mereza nos lembrou da fragilidade da vida, da importância de cada momento, de cada gesto. Reforçou nossos laços, nossa determinação em manter viva a chama de Ísis, mesmo diante das maiores adversidades.
Com o templo voltou a ser um lugar de paz e aprendizado. Recebíamos mulheres de todas as partes, cada uma com sua história, sua dor, sua esperança. Algumas vinham em busca de cura, outras de respostas, outras apenas de um refúgio. Para todas, oferecíamos o que podíamos: conhecimento, compaixão, silêncio. Eu me tornei uma das líderes do templo, responsável por ensinar as mais jovens, por conduzir os rituais, por tomar decisões difíceis. Era uma responsabilidade imensa, mas também um privilégio. Sentia o peso dos séculos sobre meus ombros, mas também a força de todas as mulheres que vieram antes de mim. Foi durante esse período que comecei a registrar, em papiros secretos, tudo o que aprendia, tudo o que via, tudo o que sentia. Sabia que, um dia, talvez ninguém mais estivesse ali para contar nossa história. Queria deixar um legado, uma prova de que existimos, de que resistimos, de que amamos. Esses registros eram guardados em compartimentos secretos, acessíveis apenas às sacerdotisas mais antigas. Neles, escrevia sobre os rituais, sobre as curas, sobre os sonhos e visões. Mas também sobre as dores, as perdas, as dúvidas. Queria que, um dia, alguém pudesse ler e entender que, por trás dos mitos e lendas, havia mulheres reais, com medos e esperanças, com falhas e virtudes. Uma noite, enquanto escrevia, ouvi passos suaves atrás de mim. Era Laila, agora uma jovem mulher, com um brilho novo nos olhos. "O que está escrevendo?" perguntou, curiosa. "Estou contando nossa história", respondi, sorrindo. "A história que ninguém jamais ousou contar." Ela se sentou ao meu lado, observando enquanto eu escrevia. "Posso ajudar?" Assenti, sentindo uma alegria profunda. "Claro! Um dia, será você quem contará essa história." Laila sorriu, e naquele momento, soube que a chama de Isis continuaria viva, mesmo quando eu não estivesse mais ali. Os anos passaram, e o mundo continuou a mudar. Novas ameaças surgiram, novos desafios se apresentaram. Mas o templo resistiu, graças à coragem e determinação de todas nós. Houve momentos de desespero, de medo, de dúvida. Mas também houve momentos de alegria, de celebração, de esperança. Vi meninas se tornarem mulheres, mulheres se tornarem líderes, líderes se tornarem lendas. E, em cada uma delas, vi um reflexo de mim mesma, de minha mãe, de Neferura, de Mereza. Vi a força de todas as mulheres que, ao longo dos séculos, mantiveram viva a chama de Ísis, mesmo quando tudo parecia perdido. Hoje, ao olhar para trás, sinto um orgulho imenso. Sei que, mesmo que o mundo jamais conheça toda a verdade, nossa história está gravada nas pedras do templo, nas páginas dos papiros, nos corações de todas as mulheres que passaram por aqui. E, enquanto houver uma de nós, a história continuará. Mas há algo mais, algo que nunca contei a ninguém. Um segredo dentro do segredo, um mistério que carrego comigo desde a noite em que fui iniciada como guardiã dos segredos de Ísis. Naquela noite, depois do ritual, fui levada por Neferura até uma câmara ainda mais secreta, acessível apenas por um corredor estreito, escondido atrás de uma tapeçaria antiga. O ar ali era pesado, carregado de uma energia que me fez arrepiar. No centro da sala, havia um altar de pedra, coberto por um véu branco. Neferura se aproximou, retirou o véu, e revelou um objeto que jamais esquecerei. Um pequeno cofre de ouro, incrustado de pedras preciosas, com inscrições que eu não conseguia decifrar. "Este é o coração do templo", disse ela, a voz solene. "Dentro deste cofre está o segredo mais antigo das sacerdotisas de Ísis. Um segredo que só pode ser revelado àquela que estiver pronta para carregar o peso de séculos de história." Olhei para o cofre, sentindo uma mistura de fascínio e medo. O que há dentro dele? Neferura sorriu, um sorriso enigmático. "Um dia, você saberá. Por enquanto, basta saber que, enquanto este cofre estiver seguro, a chama de Ísis jamais se apagará." Desde então, tornei-me a guardiã do cofre. Todas as noites, antes de dormir, visitava a câmara secreta, rezava diante do altar, e prometia proteger o segredo, custasse o que custasse. Houve noites em que sonhei com o cofre, com as inscrições brilhando no escuro, com vozes sussurrando segredos antigos. Acordava suando, o coração disparado,
mas sempre sentia uma paz profunda, como se Isis estivesse ao meu lado, guiando meus passos. Nunca contei a ninguém sobre o cofre, nem mesmo a Layla. Sabia que, um dia, teria que passar o segredo adiante, mas ainda não era a hora. O tempo passou, e o peso do segredo tornou-se parte de mim. Aprendi a conviver com ele, a encontrar força em sua presença, a buscar respostas em seus mistérios. E, agora, ao contar minha história, sinto que, de alguma forma, estou compartilhando um pouco desse segredo com você. Porque, no fim, o verdadeiro poder das sacerdotisas de Isis não está em objetos ou rituais, mas na coragem de amar, de resistir, de sonhar. E, enquanto houver uma de nós, a chama continuará a brilhar. Hoje, sou uma mulher velha. Meus cabelos, outrora negros, agora são prateados como a luz da lua. Minhas mãos, antes firmes, tremem ao escrever estas palavras. Mas meu coração, este sim, permanece forte, alimentado pela fé, pela esperança, pelo amor. O templo, agora, é mais silencioso. Muitas partiram, algumas para sempre, outras em busca de novos caminhos. Layla tornou-se uma líder sábia, respeitada por todas. Vejo nela a mesma força que vi em Neferura, a mesma compaixão que vi em minha mãe. Às vezes, sento-me à beira do Nilo, observando o sol nascer, e penso em tudo que vivi, em tudo que aprendi. Penso nas mulheres que vieram antes de mim, nas que virão depois. Penso nos segredos que guardamos, nos sonhos que alimentamos, nas batalhas que travamos. E, em cada pensamento, sinto a presença de Isis, suave como o vento, forte como a correnteza do rio. Sei que, em breve, será minha vez de partir. Mas não tenho medo. Sei que, do outro lado, serei recebida por todas as mulheres que amei, por todas as que me ensinaram, por todas as que caminharam ao meu lado. E sei que, enquanto houver uma única mulher disposta a ouvir, a história das sacerdotisas de Isis continuará viva. Porque, no fim, somos todas guardiãs de um segredo antigo, portadoras de uma chama que jamais se apaga. E, enquanto houver uma de nós, a história continuará. Se você, que lê estas palavras, sente em seu coração o chamado de Isis, saiba que não está sozinha. Que, mesmo nos momentos de maior escuridão, há uma luz dentro de você, uma chama que jamais se apaga. Busque sua verdade, confie em sua intuição, siga seu coração. Porque, no fim, todas somos sacerdotisas de Isis, guardiãs de um segredo que ninguém jamais ousou contar. E assim, ao compartilhar com você a história oculta das sacerdotisas de Isis, sinto que uma parte desse segredo milenar agora também pertence a você. Se essas palavras tocaram seu coração, se você sentiu a centelha de algo maior pulsando dentro de si, lembre-se. A chama de Isis nunca se apaga enquanto houver quem acredite, quem busque, quem sonhe. Agora, eu te convido a fazer parte dessa corrente de mulheres e homens que honram o mistério, a força e a sabedoria ancestral. Deixe seu comentário contando o que mais te tocou nessa história. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir sobre coragem, fé e transformação, e inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias ocultas que ninguém te contou. Juntos, podemos manter viva a chama do conhecimento, do amor e da esperança. Porque, enquanto houver quem escute, a história das sacerdotisas de Isis continuará ecoando através dos tempos. Clique em curtir, compartilhe, e venha comigo desvendar outros segredos que o mundo tentou esconder. Até o próximo vídeo.